aí galera, beleza? Só agora que Deus é bom, é o que importa. Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui atrás, eu tava aqui agora de manhã, né, pra honra e glória do nosso Jesus Cristo, vendo o Instagram, e aí, né, respondendo devagarzinho. E aí, pra honra e glória do nosso Jesus Cristo, eu achei esse vídeo aqui, apareceu na parte aqui inicial aqui do Instagram. E aí, eu achei bem interessante, e aí né, graças a Deus a gente postou aqui 1 Coríntios 15, versículo 51. Só que assim, a gente botou umas partes grifadas, só que é interessante a gente puxar mais a respeito disso. Porque o que acontece? Se o tempo é curto, então é interessante que pelo menos a gente consiga ser mais preciso na mensagem. Então vamos lá rapidinho aqui, só para aproveitar esse momento, que é o seguinte, e outra coisa, eu tô ouvindo aqui uma música no fone, só pra eu não desconcentrar aqui, que agora tá muito cedo, eu tô com sono. Mas enfim, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim: Eis que lhe digo um mistério. Ou seja, isso é o apóstolo Paulo falando lá com a igreja de Corinto. E aí basicamente ele fala assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, independente da gente ir dessa vida, né, embora dessa vida ou não, a gente vai ser transformado, a gente vai ter o nosso corpo transformado. Porque nós vamos ter o mesmo corpo de Cristo quando a gente estiver no céu. Quando o Senhor ele nos vê, ele não nos olha mais com essa natureza, com esse corpo humano, carnal, adâmico. Não, mas ele já nos vê com o corpo de Cristo, do nosso sumo sacerdote, que foi imolado a nosso favor. E justamente por causa disso, o apóstolo Paulo ele deixa claro que mas todos seremos transformados. Porque quando a gente estiver com o Senhor, a gente não vai estar mais com esse corpo adâmico. Basicamente, quando lá atrás existia o corpo de Adão, ele não era um corpo como o nosso. Era basicamente um corpo revestido de glória. Porque a glória do Senhor estava sobre Adão. Até que de fato ele pecou, ele comeu a maçã, né, a fruta. E aí basicamente ele foi perdido essa glória que habitava sobre ele. Lá na frente, quando Moisés ele tá na tenda do encontro e tá com o Senhor, ele troca ideia com o Senhor, a glória, o rosto dele ficava como um sol. Porque a glória de Deus ficava literalmente sobre Moisés. E justamente a gente vai ter algo muito além. Porque quando a gente for levado, a gente for arrebatado, a gente vai ter nosso corpo literalmente transformado. Versículo 53 diz assim, ó, no momento, ou seja, coisa rápida. Você vê, ele fala no momento, no instante, abrir e fechar de olhos. Ou seja, vai ser assim, ó, eita, aconteceu. Não vai ser uma coisa que vai demorar pra gente ser transformado, pra gente ser mudado, pra gente ser... Nosso corpo ser feito, basicamente. Digamos, uma criança demora o quê? 9 meses? Não vai demorar isso tudo, não. Vai ser no momento. No abrir e fechar de olhos. E aí que tem uma parte aqui que é incrível, que é ao som da última trombeta. Isso aqui é fantástico, porque assim... Antes de ter o som da última trombeta, tem mais 6 outras trombetas. E antes de ter as 6 outras... Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Não sei se vai dar pra gente aparecer certinho aqui, ó. Lá em cima a gente tem de 1 até o 7, que são 7 selos, depois 7 trombetas, aquela trombeta de cabeça de chifre de carneiro. E embaixo são 7 taças, são 7 cálices, que no caso são os 7 cálices da ira do Senhor. Então assim, vão existir 7 selos que vão ser cortados, né? Vão ser rompidos. E ao som da última trombeta, cadê? Não sei se vai dar aqui pra... Ao som dessa última trombeta aqui, ó. Tá vendo? Aqui que a gente vai ser. Aqui que a gente vai ser como tá no texto aqui, ó. Ao som da última trombeta... No abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então assim, literalmente no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, essa daqui do canto, na linha do meio, essa última da direita, ao som da última trombeta,
no abrir e fechar de olhos, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, nós os que estiverem vivos. Então, assim, se, né, eu acreditei minha vida inteira que a gente seria arrebatado antes de todos esses eventos aqui acontecerem. Né? Foi o que eu acreditava. Só que quando a gente parte para esse texto, se você não considera os 4 cavaleiros do Apocalipse como a grande tribulação, eu não sei o que você considera como tribulação, porque eu considero. Quem não considera guerra, fome, doença, peste, eu considero, né? Coisa boa não é, né, gente? Aqui, ó, gente. O primeiro selo lá significa basicamente, para alguns, significa conquista, vitória, o evangelho, né, sendo pregado, ou o anticristo aparecer. Beleza. Já começa a ficar legal. O primeiro selo. O segundo é guerra, derramamento de sangue. O terceiro, fome. Muita fome, né? Muito problema com fome. O quarto, morte e peste. O quinto, o clamor por vingança e justiça, né? Daqueles que foram embora. O sexto, terremoto, escurecimento do céu e queda das estrelas. O sétimo, silêncio no céu. Então, se esses 7 selos aí, eles não são, né? Se você tá vivendo no meio desse mundo aí e tá tudo bem pra você, beleza, mas pra mim é o apocalipse acontecendo. E aí, como se não bastasse todas essas coisas boas aí, né, que aconteceram no primeiro selo, vem agora 7 trombetas. O que cada trombeta diz? Primeira trombeta, granizo, fogo e sangue sobre a terra. A segunda, montanha em chama no mar. A terceira, estrela incandescente nas águas. A quarta, escurecimento de 1/3 do sol e da lua e das estrelas. A quinta, gafanhotos com ferrão de escorpião. A sexta, 4 anjos liberados do Eufrates. E a sexta, 4 anjos liberados do Eufrates. E a sétima, grande terremoto, relâmpagos, vozes, trovões e o arrebatamento. Então, assim, a galera, né, a Bíblia, né, por esse texto, a gente vai trazer outros aqui, se Deus quiser. Ela deixa claro que a gente vai passar pelos 7 selos, a gente vai passar pelas 6 trombetas, e na sétima nós seremos levados, na sétima nós seremos arrebatados daqui dessa terra. Porque agora vai vir... Aqui, ó, gente, tá meio ruimzinho de botar essa imagem aqui, mas vocês estão ligados do que eu tô falando. Depois dos selos, depois das trombetas, ainda vem o cálice. Só que aí que tá. Lembra que antes de Jesus morrer, ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, ele tomou o cálice da ira de Deus, justamente por nós, pela noiva dele, para que a gente não venha ter que beber desse cálice. E o que é o cálice? O que são os cálices? Bora lá. O primeiro, úlceras dolorosas. Julgamento sobre os que têm a marca da besta e a adoraram. Segundo, mar se transforma em sangue. Julgamento sobre os recursos naturais e a vida marinha. Terceiro, rios e fontes se transformam em sangue. Julgamento sobre os que perseguiram e mataram o servo de Deus. Ou seja, perseguiram e mataram o servo de Deus. Beleza, né? Quarto, sol queima sobre os homens com calor. Julgamento sobre os que recusaram conhecer o Senhor como o Senhor. Quinto, sol queima os Quinto, reino da besta se torna tenebroso e seus seguidores sofrem. Julgamento sobre o sistema satânico, seus seguidores. E sexto, o rio Eufrates seca, o espírito imundo são enviados aos reis da terra. Eu pulo logo pro sétimo. O grande terremoto, cidades destruídas, relâmpagos e trovões. E aí sim vem o julgamento final e o início do novo céu e nova terra. Então, assim, literalmente, a lei do Senhor, ela mostra de forma literal que vai ter os selos, depois vai ter as trombetas, para daí sim ter o cálice da ira do Senhor. Então, assim, a gente vai acompanhar isso aí. Não é que a gente vai ser arrebatado depois do final de tudo, porque aí já é no cálice. Então, a gente é noiva de Cristo, então a gente já tomou esse cálice. Agora, Cristo já tomou por nós o cálice. Agora, os selos e as trombetas, a gente só vai ser arrebatado ao som da última trombeta. E basicamente é isso, a mensagem é essa. Manter firme com o Senhor, porque pelo que tudo indica as coisas vão piorar muito, a não ser que o Senhor nos leve antes, de forma individual. Você, eu, de forma individual vai levando a gente. Mas de forma coletiva a gente só vai ser, né, de fato arrebatado ao som da última trombeta. Então vai demorar um pouquinho. Só que a questão é,
A gente tem que manter um relacionamento com o Senhor. Todo dia, todo dia, todo dia. E quando eu tô falando pra você, eu tô falando pra mim também, viu? É todo dia que a gente precisa estar firme com Ele. Eu mesmo vou abrir meu coração pra você. Eu tenho uma amostra pra fazer. Já tá feito a parte escrita. E o livro de João também, não tá feito ainda, o livro de João. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso terminar esse negócio. Será que a gente vai ter 10 anos aí? Eu não sei, sendo sincero, não sei. Mas fato é, o Senhor, Ele já cuidou de nós. E Ele cuida de nós e sempre vai cuidar. E o que de fato importa é, se hoje, literalmente hoje, a gente estiver diante do trono do Senhor, e Ele falar assim, mostre suas mãos, o que é que você tem preparado para Ele? Essa pergunta é interessante. E quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente começa a ver, entender, ter a certeza de que muita coisa na nossa vida a gente faz e não tem relevância nenhuma. Então, justamente esse é um chamado para a gente voltar a ter um pouco de consciência e focar naquilo que de fato importa. Porque essa vida é assim, ó, um sopro. Tenho certeza que você lembra aí quando você tinha, sei lá, seus 2, 3, 4, 5 anos e hoje já está aí com muito, muito mais tempo de vida. E assim a gente está muito mais perto disso tudo acontecer do que necessariamente do passado. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Quando o Senhor pedir para ver nossas mãos, o que é que a gente tem preparado? E é isso, ótima semana, só bora que Deus é bom, que importa. E é isso, a gente não estava preparado para fazer nada hoje aqui assim, mas eu gostei bastante desse vídeo. E eu tô pensando exatamente sobre isso que a gente acabou de falar, né? Tem uma amostra para fazer. Tem João para fazer. Vamos dividir o tempo melhor, né? Vamos dividir o tempo melhor, porque o tempo tá passando. E o que é que a gente tem pro Senhor, né? E é isso, meu povo. Se Deus quiser, a amostra vai ser feita. A amostra vai ser feita. E João também. E é isso. Ótima semana. Let's bora que Deus é bom, que importa. Se possível, gente, vamos parar pelo menos um minutinho só. Falar, Senhor, eu tô aqui, em nome de Jesus, cuida de mim, né, da nossa família, e é isso aí. E é isso, só um minuto. Só bora que Deus é bom, que importa, meu povo. E mais que eu tô falando aqui, eu tô lembrando da live de ontem, que foi uma live, né, que foi cortada no meio, então tem duas partes, a gente vai ter que juntar tudo, pra daí ficar um vídeo só. Tem umas coisinhas ainda pra fazer, para daí a gente começar a mostra. Mas logo, em nome de Jesus. Se você puder, inclusive, era por mim e falou, Senhor, ajuda aquele menino lá. É sério, eu tô falando sério, gente. Ajuda aquele menino lá. Porque uma coisa e outra a gente acaba se confundindo um pouco. E o tempo tá passando. Mas é isso. Só bora que Deus é bom, que importa. Ótima semana. E Jesus é bom. Vamos por partes. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês uma parada bem interessante. Se vocês quiserem fazer qualquer coisa difícil, divide, vai cortando. Pega uma coisa muito difícil e divide ela toda. Pega uma coisa muito difícil e divide ela toda, vai cortando. Jesus falou assim, se eles não são contra nós, se eu falo por intermédio, né, de Satanás, então eu estou indo contra o reino. E qual reino dividido é capaz de existir? Basicamente ele está falando assim, se você divide algo, se você está dividindo algo, aquilo vai ficar cada vez mais fraco. Então, se você pega uma coisa muito difícil que é para você fazer, você corta ela toda, deixa ela toda cortadinha, você vai fazendo parte a parte, esses pedacinhos pequenos, e aí necessariamente você vai acabar fazendo tudo. E é isso. Agora eu tenho que botar isso em prática. Mas é que eu tô falando pra você, mas eu tô falando pra mim também. Então, é isso. Vamos focar em Amós. Mas antes de Amós, a gente tem que focar na live de ontem, juntar tudo. Mas é isso aí. Se Deus quiser, logo tudo vai andar. E só o branco de Deus é bom que importa.